Na sequência dos nossos vídeos, que estamos falando a respeito da restauração implementada por Neemias a Jerusalém, nós vamos falar hoje sobre a porta da fonte, a terceira porta que Neemias diagnostica, vamos dizer assim. Não é a terceira que ele restaura, é a terceira que ele faz um diagnóstico. E o que é um diagnóstico, né? Muitas vezes a gente ouve tanto essa palavra. O diagnóstico é aquela conclusão que a gente tem quando você vai no médico e faz exames. Você faz exames e o médico te dá o parecer dele. É isso que você tem. É isso, esse é o teu problema, essa é a tua enfermidade, essa é a tua doença. Depois do diagnóstico, vem o tratamento, vem a cura, assim, a ser implementada, vamos dizer. Depois desse diagnóstico, esse parecer médico dos exames, é identificado o que há de errado, e então aí sim começa o tratamento, começa a restauração, começa o processo de cura no teu corpo, né, a respeito de enfermidades. Isso se aplica também à nossa vida como seres humanos, à nossa vida como filhos de Deus, à nossa vida como pais, como irmãos, como cristãos, como cidadãos, como seres humanos que vivem em sociedade. Deus é um Deus que escolheu ser amado no próximo, e isso tem sido deixado muito de lado. Toda a restauração que Deus pretende e deseja fazer na minha e na tua vida é para que eu e você sejamos pessoas melhores para com os outros, para com Deus e para com os outros. Nenhuma restauração é feita para mim mesmo, para eu me tornar alguém grande, alguém melhor, com um fim em mim mesmo. Da mesma maneira, os dons que Deus deu à igreja, sejam os dons espirituais ou os dons administrativos, enfim, tem várias nomenclaturas para isso, tem dons que são de serviço, tem dons que são realmente sobrenaturais, mas todos os dons, eles são feitos para a igreja, eles são dados para o aperfeiçoamento da igreja, do corpo, de todos. A Bíblia fala do dom de línguas, que esse é para edificação pessoal. Realmente, é o único dom que fala que é pessoal, que é individual. Mas ainda que seja para o meu aperfeiçoamento, para o teu aperfeiçoamento, ele vem justamente no sentido de me tornar uma pessoa melhor para ele e para o meu próximo também, não só para mim. Eu me aperfeiçoo para ser melhor para o outro, não para mim mesmo. Amém? Então, na sequência, Neemias, após identificar no meio da noite, né, não esperar o dia clarear, não esperar o momento, a hora oportuna, quando tudo estiver bem, eu vou tratar disso, eu vou cuidar disso. Não, ele no meio da noite, solitariamente, humildemente montado num jumento, ele vai ali em silêncio, sem alardear, eu vou tratar disso. Então ele vai fazer o diagnóstico. Ele identifica, nós vimos a porta do vale, a depressão, realmente o poço, o buraco que ele se encontrava, que Jerusalém se encontrava. Depois ele vai até a fonte do dragão, onde ele vê tudo que jorrava do inimigo, toda forma de ataque, de tentação, de seta, de confronto, de oposição, de feridas, de mágoas, de tudo aquilo que é forma de pensamento e sentimento que possa impedir a gente de caminhar no processo de cura de Deus. Então ele identificou essa fonte que eu disse no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, que precisa ser bloqueada, que precisa ser entulhada, fechada. Logo em seguida, ele identifica e vê a porta do monturo, que está em ruínas. Essa porta do monturo, como eu disse no vídeo anterior, tem que estar restaurada e em pleno funcionamento e, de preferência, sempre aberta, para que todo o lixo que entre na minha e na tua vida, desde o lixo acumulado do passado até o lixo que entra hoje, seja eliminado de pronto da minha e da tua vida. Sempre nós possamos correr para a presença de Deus e pedir perdão por aquilo que nós temos feito, pensado, sentido, falado, até pelos pecados de ignorância, como diz Davi no Salmo 19, os pecados, absolvem-me até daqueles meus pecados que cometi por ignorância, né? E também nós vamos para a presença de Deus para pedir para que Deus nos dê capacidade de impedir, de fechar, para que essa porta, através dessa porta, não entre lixo do exterior dentro de nós, assim que for necessário. A Bíblia diz, Jesus disse que o mal não é o que entra, não é o que o homem come, não é o que entra no corpo do homem. O mal é o que sai do coração do homem. Por isso que eu disse no vídeo anterior, na maioria das vezes, a porta do monturo tem que estar sempre aberta,
porque nós produzimos, por natureza, muito lixo dentro de nós, por causa da nossa natureza caída. Feito isso, dito isso, a próxima porta que temos que falar nesse vídeo e tratar é a porta da fonte. Mas aí não é a fonte do dragão, é a porta da fonte mesmo, a fonte, com A maiúsculo, com F maiúsculo. E a nossa fonte é o Senhor. Não há outra fonte. Nós não podemos beber de duas fontes, nós não podemos servir a dois senhores. Nós podemos beber de duas fontes no sentido de beber, às vezes, de leituras, de estudos de algum homem ou mulher de Deus e de outra fonte, outro autor, outra pessoa que prega, mas sempre a nossa fonte original. Essas pessoas, elas na verdade, elas são como mananciais, elas são como aqueles ribeirões adjacentes que vêm formar o rio único que desce do céu. Nós bebemos do Senhor, a nossa fonte é o Senhor. Todas as nossas fontes estão nele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito que desce do céu, que vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança, diz a palavra de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Então é nele que devemos buscar. O mundo nos oferece modelos, nos oferece paradigmas, sugere o tempo todo, o mundo nos sugere modelos a serem copiados e seguidos, né? E não é por aí. O nosso modelo é Cristo. O nosso modelo é Ele. Porque hoje existe uma tendência a fazer de tal forma, seja no trabalho, seja na vida em família, seja como igreja, seja no relacionamento, seja porque a psicologia ou a sociologia descobriu algo, ou a ciência descobriu algo. Não. O nosso modelo, a nossa fonte é o Senhor. Se tudo isso que vem de estudo, é claro que a Bíblia diz, Daniel diz que no fim dos tempos o saber se multiplicará. Então, esse conhecimento, se ele agrega a palavra de Deus, se ele está de acordo com a palavra de Deus, é muito comum nós encontrarmos descobertas científicas e a pessoa que vai lá e lê e diz assim, mas isso a Bíblia já fala há 4, 5 mil anos. E é verdade, já ensina a respeito desses valores. Então a gente pode praticar. Mas a partir do momento que modismos, que coisas novas que são contrárias à palavra de Deus vêm para deturpar essa fonte, vêm para sujar essa fonte que é o Senhor, entra na nossa vida, nós devemos eliminar isso. Veja que quando Deus criou o homem, quando ele estava criando o mundo, criando a natureza, ele deu ordem à terra para que a terra criasse os animais. Ele deu ordem à terra, ele falou com a terra, com o mar, para que produzisse os animais, para que produzissem as plantas. E quando ele foi fazer o homem, ele não deu uma ordem à terra, ele falou consigo mesmo. A Trindade falou consigo mesmo e disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que isso significa? Significa que uma parte nos animais, como eles vieram apenas da terra, as plantas vieram da terra, quando elas morrem, elas vão para a terra, elas são terra. Eu e você não. Eu e você temos uma parte que veio da terra, porque a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele fôlego de vida. Uma parte minha e sua veio da terra, e nós comemos da terra, mas uma parte minha e sua veio do sopro do Espírito de Deus. Por isso que Jesus diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a nossa fonte. E nós somos hoje atacados continuamente com alimento espiritual deturpado, com mentiras travestidas de verdade, travestidas de palavra de Deus, travestidas de conhecimento de Deus. E não é assim que funciona. A palavra de Deus é viva e verdadeira. E mais à frente nós vamos tratar disso quando estivermos falando da restauração da porta velha. Amém? No próximo vídeo, nós continuamos falando a respeito da restauração, do diagnóstico que Deus deseja que a gente venha fazer diante dele para que a restauração comece na minha e na tua vida. Amém? Até o próximo vídeo.